Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão, né? Que daqui a pouquinho vocês vão responder aí um Google Forms sobre os conteúdos que a gente já estudou nesse trimestre. Então eu coloquei aqui os tópicos principais do que a gente estudou, né? O primeiro deles foram as vanguardas europeias, né? Que são movimentos vanguardistas que tinham como objetivo trazer para a literatura algo que o Brasil ainda não vivia, né? Por isso o nome europeia. Então era o cubismo, o futurismo, o expressionismo, dadaísmo. Todas essas vanguardas, né, a gente já falou em várias aulas, elas tinham um objetivo único, que era quebrar paradigmas de como a literatura brasileira ela vinha sendo influenciada até então. Né? Então, o parnasianismo, que foi uma escola literária anterior ao modernismo, ela foi, né, uma das escolas mais detonadas na época do modernismo. O porquê disso? Então, o parnasianismo ele traz uma ideia de um texto totalmente único, né, com características próprias, então eu não posso fugir daquilo que a escola me manda fazer, que seria um texto totalmente com sílabas métricas, né, padronizado, um soneto. Então o parnasianismo ele é bastante atacado. Mesmo que a gente saiba que após o parnasianismo tem o simbolismo já traz uma ideia muito parecida com o que as vanguardas queriam, por exemplo, o surrealismo, a ideia do sonho, a ideia de algo imaginário, a ideia de uma escrita automática. Então por isso que o simbolismo ele não é tão criticado igual o parnasianismo foi. Então, logo após a gente estudar sobre as vanguardas, a gente comentou um pouco sobre o modernismo em Portugal, né? Eu não dei muito foco a ele, porque a nossa literatura é brasileira, só que quando a gente fala de modernismo em Portugal, a gente não pode esquecer esse homem aqui, né, Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa é o nome mais importante do modernismo em Portugal. E na aula passada, quando a gente fez a live, alguém pediu para que eu explicasse sobre heterônimos e ortônimo, né? O Fernando Pessoa é um escritor que ele utiliza dentro do texto heterônimo e ortônimo. Até então, a gente conhece isso aqui, pseudônimo, dentro da literatura, que aparece muito lá no arcadismo. O que é pseudônimo? O pseudônimo são apelidos que eu crio para minha própria pessoa. Então, por exemplo, o meu nome é Thaís e eu crio um pseudônimo para assinar os meus textos. O Fernando Pessoa, ele não criava pseudônimos, ele criava heterônimos. O que são esses heterônimos? Esse autor aqui, ele escrevia textos que muitas vezes ele assinava com o nome dele ou outras vezes ele assinava com outro nome. Como assim, professora? Heterônimo são autores criados pelo Fernando Pessoa, que são esses três aqui, então eles não são reais. E o Fernando Pessoa, ele cria bibliografia desses caras, ele fala do que eles eram formados, qual a escola literária que eles pegaram ali como inspiração. São pessoas totalmente diferentes, tanto do Fernando Pessoa quanto desses outros três aqui criados por ele. Então, quando eu escutar falar sobre Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, eles não são escritores reais. Eles são heterônimos, são escritores criados pelo Fernando Pessoa, só que eles possuem características próprias. Então, um ali vai defender, por exemplo, o simbolismo, outro vai estar mais ligado ao parnasianismo, outro vai estar mais ligado à parte de vanguardas europeias. Então, cada escritor desses aqui, criado por ele, tem uma característica própria. Então, quando o Fernando Pessoa escreve o texto, né, ele escreve o texto, só que ele diz que é um texto do Ricardo Reis, por exemplo, ele criou um heterônimo. Porém, o Fernando Pessoa, ele também cria textos próprios dele, que ele assina com o nome dele. Quando ele assina com o nome dele, a gente chama de ortônimo. Então, quando está lá escrito Fernando Pessoa, foi ele próprio,
na ideia dele que ele escreveu e ele assinou. Quando aparecem esses outros nomes, mesmo que tenha sido Fernando Pessoa, é como se ele criasse ali um personagem, um autor fictício que tivesse ideias próprias, pensamentos próprios, ele criou um texto. Quando a gente chama heterônimo, né, são artistas, são escritores criados pelo Fernando Pessoa, tá bom? Então, o outro conteúdo que a gente viu na semana passada foi a Semana de 22, né, que é a Semana de Arte Moderna, que ela acontece lá em fevereiro de 1922, uma semana, que na verdade são 3 dias, né? A gente chama de semana, mas acontece em 3 dias. E foi um momento totalmente criticado dentro da história do nosso país. O porquê disso? Imaginem um país que ele vinha se padronizando, tentando padronizar tanto a arte, tanto a cultura, e em 1922 chega um grupo de escritores, de artistas, de músicos, que eles querem destruir tudo aquilo que o Brasil havia conquistado. Essa Semana de Arte Moderna ela foi propositalmente escolhida, né? Então, em 1922 a gente comemorava os 100 anos da independência do nosso país, e agora em 1922 eles queriam comemorar, gritar pela independência artística e cultural do nosso país. Como assim? Então, tudo que a gente tinha aqui no Brasil automaticamente vinha de Portugal. Mesmo que há 100 anos a gente não dependesse mais de Portugal, culturalmente e artisticamente essa cultura ela prevalecia. Então, tudo que havia aqui era algo que já tinha acontecido em Portugal. E esses escritores, eles queriam quebrar com essa parte do academicismo, eles queriam fazer uma ruptura com toda essa parte artística que o Brasil vinha vivendo. Porém, a gente chama essa ideia, né, da Semana de 22 algo totalmente irônico, porque esses escritores, esses artistas de 22, eles tinham uma influência vanguardista, ou seja, uma influência das vanguardas europeias. Então, como que eu digo que o Brasil, em 1922, ele seria totalmente liberto, né, da parte cultural portuguesa, sendo que a influência que esses escritores tiveram, que esses artistas tiveram, vieram de vanguardas que eram da Europa. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tentava desvencilhar o nosso país do que vinha de fora, a gente percebia ali que ainda continuava tendo algo que a Europa culturalmente trazia pra gente. Então, essa Semana de 22 era uma crítica à burguesia, porque a burguesia de São Paulo era tradicional e eles queriam que a literatura, a arte continuasse daquela mesma maneira. Então, quando esses escritores eles dão um pontapé inicial nessa quebra de ideias, eles trazem algo que culturalmente a classe rica do Brasil não estava acostumada a ter. Então, é um pontapé inicial para o modernismo brasileiro e é uma ideia de que o Brasil ele precisava mudar de estratégia, ele precisava mudar de cultura e que ele precisava perceber que um texto ele não deveria seguir totalmente um padrão igual as escolas literárias anteriores traziam, ou que a música ela poderia sim ter influências de outros escritores. Então, essa Semana de Arte Moderna, na semana passada eu coloquei para vocês o poema Os Sapos, que foi um poema totalmente vaiado lá na Semana de Arte Moderna, porque ele criticava o parnasianismo. Então, a ideia aqui do modernismo, da Semana de Arte Moderna, não é agradar as pessoas. Eles queriam justamente incomodar. E iam incomodar quem? A burguesia, que era a parte que infelizmente estava com toda a assistência cultural. Era quem tinha acesso à música, era quem tinha acesso aos livros, era quem tinha acesso à arte. Então esses escritores eles queriam trazer uma inovação. Só que junto com essa inovação vieram várias críticas, vaias, só que eles não desistiram, né, e continuaram trazendo essa ideia de mudança para dentro da literatura, para dentro da cultura. Então, a partir daí, de 1922, a gente tem
o modernismo consolidado aqui no nosso país, que é o que a gente vai ver na semana que vem, que é quando inicia a primeira geração moderna aqui no Brasil. Então agora, o que vocês irão fazer? Tem um link aqui na plataforma do Google Forms, tem 10 questões sobre esses conteúdos estudados, e eu preciso que vocês leiam essas perguntas com atenção e só após vocês conferirem tudo, verificarem a resposta, é que vocês vão enviar essa atividade para mim, tá bom? Então façam com atenção, qualquer coisa mandem mensagem aqui pela plataforma, tá bom? Que eu vou responder. Um beijo grande, boa semana!